O livro genealógico soa algo distante para nós hoje em dia. Mas ainda há gente que continua fazendo disso profissão. Pegar os componentes dos ideogramas, organizá-los e editar os livros genealógicos se resume à metade da vida de Wang Xiaoyi. Na era da tipografia digital e da imprensa, ele trabalha ainda com as próprias mãos. Um incrível artesão. Vamos conhecer o artesão de tipografia com blocos de madeira, Wang Xiaoyi. Na nossa cidade, há muitos conservadores de registros em peças de madeira de acordo com a tradição antiga. Na verdade, qual é a utilidade dos conservadores? Em Wenzhou, eles fazem as árvores genealógicas. As peças de madeira, deixadas pelas gerações anteriores, já chegaram à 23ª geração. Essa atividade deve ser fiel, tem de ser bem feita. Só assim as pessoas vão confiar em você. Wang Xiaoyi é natural da aldeia de Dongyuan, em Wenzhou. Conservação de registros é uma profissão única. Nesta aldeia, de 7.000 habitantes, as pessoas de Zhengyang valorizam a linha e os laços familiares. Mesmo hoje em dia, ainda há famílias com templos de linhagem e livros genealógicos. Os livros genealógicos precisam ser reimpressos a cada 30 anos. É por isso que existem os conservadores de registros. Mas o que muita gente não sabe é que esses livros, passados de geração em geração, resgataram uma civilização através dos tempos. Uma das 4 grandes invenções da China é a impressão em bloco de madeira móvel. Já foi abandonada pelo tempo, mas aqui ela ainda é a ferramenta mais importante para os conservadores imprimirem em bloco de madeira talhado. Os caracteres são bonitos e claros, podem ser conservados por mais de 1000 anos. Em zonas de difícil acesso, os conservadores vão à casa dos clientes a pé, carregando 5 quilos de peças de madeira para o templo de linhagem. É o início do trabalho de Wang Xiaoyi. Chegando ao destino, não tem tempo para descansar. A primeira coisa que faz é alinhar placas de caracteres. É um ritual importante para os conservadores. Depois de alinhar as placas, Wang Xiaoyi começa o primeiro trabalho: recolher as informações demográficas da família. Este processo é chamado de Caiding, que significa registro de entradas. Este processo requer que os membros da família venham todos ao templo de linhagem para registrarem as entradas e saídas na família. Os membros de uma família vão desde os milhares às dezenas de milhares. Aqueles que são difíceis de contactar, o conservador tem de ir à sua procura. Pode demorar alguns meses para localizá-los. É algo comum. O conservador precisa ser paciente. Depois de obter todas as informações, Wang começa a fazer o registro. Um registro longo pode incluir mais de 10 volumes e mais de 100.000 caracteres. É difícil imaginar como pode ser concluído em alguns meses. Mas a técnica de impressão com bloco de madeira poupa tempo. E depois de um milênio, os conservadores desenvolveram já uma forma efetiva de acelerar o processo. Eles inventaram um poema que organiza os 5.000 caracteres mais comuns de acordo com os seus radicais.
Com este poema, os conservadores habilidosos podem escolher o caractere e colocá-lo na forma. Os caracteres são móveis, e a formatação também. As ferramentas para o espaçamento são pedaços de bambu, ferro e madeira. Assim, o conservador pode mudar a formatação de acordo com o cliente. No passado, os conservadores tinham algumas formatações. A Sushi, a Oyangshu, a Hanyu, Liu Zongyuan, cada pessoa tinha um tipo de formatação. Os blocos de madeira produzem a melhor apresentação visual, mas também têm desvantagens. Depois de serem usados muitas vezes, os cantos começam a ficar desgastados, o que afeta o resultado da impressão. Quando isso acontece, o conservador deve produzir novos blocos. Não é fácil fazer esses blocos de madeira. Esse é o processo que o filho de Wang Xiaoyi está praticando há 10 anos. Esculpir os caracteres é difícil, porque deve escrever como se fosse um reflexo, e depois deve esculpir de acordo com isso. O meu pai escreve bem os caracteres ao contrário. Escreve tão bem que não são todos capazes de fazer. Eu não escrevo tão bem, preciso de praticar mais. Talvez precise de mais 10 anos. Escrever os caracteres ao contrário, tal como na caligrafia, tem de ser escrito em uma vez. Os caracteres nos blocos de madeira devem ser adicionados aos poucos. Este é um processo complicado. Alguns conservadores usam diretamente caneta em vez de pincel para poupar tempo. No entanto, Wang Xiaoyi sempre usou o pincel, o que lhe permite desenhar os melhores caracteres entre os seus colegas. Depois de desenhar os caracteres, é a altura de começar a esculpir. É preciso ter luminosidade suficiente para conseguir esculpir o mais fino dos traços. Wang Xiaoyi termina de esculpir 15 caracteres antes do meio-dia. Cada um deles leva 10 minutos a esculpir, o que é o resultado de mais de 40 anos de prática. Embora os conservadores consigam ter uma boa vida, Wang Xiaoyi nunca pensou em sair da aldeia ou expandir o seu negócio. O seu filho trata do negócio fora da aldeia. Eu planto verduras e trabalho no campo. Eu gosto de conversar. Estou habituado com esse estilo de vida. Um outro trabalho do conservador é escrever o prefácio, o que requer reconhecimento de chinês clássico. Wang Xiaoyi usa o dicionário para ajudá-lo.
Quando era novo, não tinha muita cultura. É difícil escrever o prefácio. Escrever em chinês clássico, para alguém que não tenha tido formação, é impossível. Eu não aprendi na escola. Mas eu consulto o dicionário diariamente para ver o significado dos caracteres. Depois de concluída a formatação, é a altura da impressão final. Isso também será decisivo para a duração do registro. O segredo está na tinta e no papel. Em vez de usar aquilo que a indústria da impressão usa hoje em dia, a impressão com blocos de madeira usa tinta líquida e papel chuan. Esta combinação estabiliza a coloração e faz com que não desapareça facilmente. No final, após dobrar o papel e encadernar, o livro genealógico está concluído. Assim que o livro está terminado, os membros da família se juntam para celebrar no templo da linhagem. Fazem banquetes e ouvem ópera por 3 dias. O conservador é um convidado de honra, que entrega o novo livro genealógico ao chefe da família. Quando o projeto está concluído, as pessoas vêm e se juntam aqui. Para a celebração, o conservador anuncia a conclusão. Todos o respeitam muito pelo seu trabalho duro. Diz o ditado, sangue é sangue. Não importa quanto tempo passe. Se temos o mesmo ancestral, somos família. Mesmo que tenha mudado para longe, é sempre bem-vindo para almoçar, porque somos família. Ainda mais que os parentes. Nós fazemos as coisas de forma fiel. Fazemos as coisas bem. E todos confiam em nós. Sem saber fazer negócios, sem usar a internet, sem usar técnicas modernas, Wang Xiaoyi, usando apenas a sua paciência e a sua habilidade de artesão, se tornou gradualmente o mais referenciado conservador na zona. Os livros genealógicos registram a linha da família e Wang Xiaoyi mantém a técnica de impressão com blocos de madeira através deles.